lá. Agora eu peguei a manha, eu tô ninja, então vai ficar tudo lá. Deixa eu colocar aqui. Permitir. Tem uma mensagem aqui. Tá, vou fazer também. Tá, demorou. Então vamos passar para cá. Então o sistema que a gente tem nesse set da prova, ele é assim, ó. Tá todo mundo enxergando? Tranquilinho? Todo mundo vendo aí? Ele faz assim: x mais 3y, x mais 3y mais z. Tudo isso é igual a zero. Aí a gente tem 2x menos y, 2x menos y mais o z. Tudo isso aqui igual a zero. E fecha com x menos 4y. X menos 4y, tudo isso aqui igual a zero. Então a gente já sabe que esse sistema ele é homogêneo, né? 0, 0, 0 já é a solução dele. Esse sistema ele é homogêneo. Tá aí. Aí, bem, o que eu vou fazer aqui? Vou escalonar, cara. E aí, sem muita delonga, eu vou multiplicar isso aqui por menos um, deixar essa de referência, somar com a de baixo. Meu sistema novo ele vai ficar x mais 3y mais z, tudo isso igual a zero, que era referência, eu multipliquei por menos um. Então vai ficar menos x, beleza? Estão me acompanhando? Menos x mais 2x vai dar um x positivo, 3y negativo com menos y vai ficar menos 4y, tá aí, ó. E aí, mais z com menos z, então, tipo, isso aqui vai zerar, tudo isso dando zero, e, pasmem, eu chego nessa mesma expressão daqui, igual a zero. Quando eu chego nessa expressão, dando uma de bobão, assim, sabe? Tipo, de João sem braço. Então vamos escalonar. Quando você escalona isso aqui, desse jeito, você vai chegar, então, num sistema onde eu vou de novo copiar a primeirinha, só para deixar bonitinho. X mais 3y mais z igual a zero. Aqui eu vou de x menos 4y igual a zero. E aí, quando eu multiplicar toda essa linha por menos um e somar com a de baixo, eu chego numa verdade que é zero igual a zero, mas que não me diz nada sobre os resultados. Então, sendo bem proativo, eu vou fazer o seguinte: olha, do jeito que está aqui, eu vou dizer assim, ó, se y for igual a k, onde k é qualquer número real. Fechou? Então, o meu x, olha o que vai aparecer daqui. O x, ele vai ser 4Ks, onde k pertence aos reais. Vê se vocês entenderam o que eu estou dizendo. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui e isolei. Chamei o y de k, o x, portanto, vai ser 4K. E aí, quando eu substituir na linha de cima, desse jeito, eu vou ter assim, ó, 4Ks mais 3Ks mais 3Ks mais z, tudo isso aqui é igual a zero. Portanto, eu sei que o meu z ele vai ser igual a menos 7K, onde K pertence aos reais. Então, a gente já, desculpa, não sei se eu comentei isso, eu fui muito direto, mas por ter chegado nisso aqui, nessa verdade, mas que não nos diz nada, a gente conclui que o sistema é SPI, tá certo? Eu não falei nada, passei muito rápido. E aí a solução desse sistema eu vou colocar aqui na frente. Para este K que eu escolhi, ele vai ser 4K, K e menos 7K. Que feio. E menos 7K, onde K pertence aos reais. E aí eu, bem, fiz isso aí, mas eu não sei o que de fato ele pergunta. Vamos ver. Ele fala assim, ó, considere o seguinte sistema, é correto. O sistema é possível e indeterminado? Ele é. Laura, tá comigo? Oi, tô. É porque eu tinha errado numa parte lá pra cima e aí tinha bugado tudo. Não, demorou.
Não, mas entendeu, né? Uhum. Ah, então já era. O sistema é possível indeterminado, alternativa A, só marcar aqui. Valeu. Boa. O que mais temos aí, crianças? O 3, né? O 3 da lista. Eu li lá. Esse 3 da lista da AMAN. Tá ok. Vamos ver aqui. Arquivo novo. Só lembrando vocês que eu estou dando revisão de geometria para a molecada do terceiro ano. Se vocês quiserem participar, toda terça e quinta, nessa sala mesmo, 6 horas da tarde. Só chegar. A gente está fazendo revisão de semelhança de triângulos agora. A gente viu algumas coisas que vocês nem viram, nem veem aqui no Cotil. E alguns alunos disseram que nunca nem tinham visto na vida. Então, se estiverem afim, toda terça e quinta, 6 horas da tarde. Tá bom? Fora as lives do quarteto, que são de sexta às 6 horas. Apareçam lá também para zoar a Carol. A Carol tá meio braba, a gente tá zoando muito ela. Mas a gente não tá nem aí. Vai continuar zoando. Tá aí, ó. Aí eu vou copiar aqui esse sistema, mais Z. Tudo isso aqui igual a zero. E aí kx mais y igual a zero. Cara, muito semelhante, inclusive, ao exercício anterior, né? Muito semelhante. Então tá aí. E fala assim, eu considero o sistema linear homogêneo, a gente sabe que é tudo igual a zero, onde k é um número real. O único valor que torna o sistema acima possível e indeterminado pertence ao intervalo. Cara, tem dois jeitos de fazer isso. Eu vou fazer do jeito que talvez seja o mais complicado, mas é o mais formal, mais bonitinho, mais detalhadinho. E depois eu vou fazer do jeito esperto, inteligente, rápido, tá certo? Que foi o que a Larissa falou. Acho que foi o que a Larissa falou na última reunião. Eu tenho quase certeza que foi ela. Mas assim, o que ele quer? Ele quer que você determine o valor de K para que esse sistema ele seja possível e indeterminado. Então eu vou fazer do meu jeito, quadradão, todo conservadorzão, que é assim, ó. Quem vocês querem sumir daqui? Vocês querem sumir com o X, o Y ou o Z? Aí você vai falar assim, pô, Murilão, eu falo o quê? Cara, no exercício anterior, que era muito semelhante a esse, como não tinha nada aqui, você foi atrás de sumir o Z. Eu falo, então faz a mesma coisa, some o Z? Eu falo, tudo bem, mas eu tô com medo por causa desse K. Não tenha medo, jovem. Você quer sumir esse? Vamos sumir esse. Para assumir esse, eu vou multiplicar essa linha por menos K e vou somar com essa de cima. Significa, então, que desse jeitinho, todo quadradinho, conservadorzinho, o que eu faço? A segunda linha vai ser o referência, 3x mais ky mais o z igual a zero. Essa terceira eu nem vou mexer, porque o z já se foi. Tá aí, ó. Igual a zero. E agora vem. 3x vezes menos k dá menos 3kx. Menos 3kx com mais x dá 1 menos 3kx. Olha que loucura louca. Vou vir aqui do ladinho para te mostrar. Murilão, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu fiz o seguinte. Eu tinha menos 3kx e vou somar com esse mais um x. Eu vou colocar o x em evidência e vou ficar com o que sobra. O que sobra? Daqui sobra o 1 e daqui sobra o menos 3k. Fechou? Entendido o que eu fiz aqui? Falem comigo. Sim. Boa. Oh, que sim, mas sim. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Esse aqui vai ficar menos k quadrado y e eu vou somar com esse jovem. Então eu vou escrever assim, ó, mais menos k quadrado
menos 3y. Fechou? Menos k quadrado, menos 3y. E aqui, esses jovens vão sumir. Tudo isso aqui vai ser igual a 0. Então, por mais que esteja bizarro, eu tenho esses coeficientes aqui para mexer. Ó. Tenho esses coeficientes aqui agora. Como assim, Murilão, esses coeficientes? Eu não entendi o que você está dizendo. Porque igual o que a gente fez agora de pouco, eu vou mexer com essas linhas aqui, ó. Porque são as linhas que possuem somente só o x e o y. Se vocês me permitirem, por uma questão só de ficar mais organizado, mais visível, eu vou escrever assim, ó. 1 menos 3kx mais menos k ao quadrado mais... Opa! Menos 3y. Tudo isso aqui igual a 0. E aqui embaixo, só para ficar organizadinho, eu vou colocar assim, ó, kx mais y. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Quer dizer, tipo, eliminei essa só para ficar com essas duas linhas, para ficar mais fácil ou menos difícil de resolver. Como é que a gente resolve esse sistema 2x2 agora, juventude? O que é que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que escolher alguém para assumir e deixar uma linha de referência. Simples assim, igual que a gente tem feito sempre. Mas mesmo que esses coeficientes estejam todos regaçados assim, você vai ter que escolher alguém. A minha sugestão, olha só, é multiplicar essa linha aqui por mais k ao quadrado mais 3. E depois de somar com essa, multiplicar, desculpa, essa segunda linha por k quadrado mais 3, somar com a de cima. Te pergunto, quem que eu vou sumir daqui? Quem que vai sumir? Pode O responder. Y? O y, muito bem. Eu vou sumir com o y. Então, vamos aí. É um trabalho gigantesco, porém, contudo, entretanto, todavia, mais tem que ser feito. Então, olha só. Eu vou fazer um outro asteriscozinho aqui, talvez a gente precise para fazer essa Murilão, conta. Oi. eu não entendi. Ali, ó, aquele 3x mais o KY mais Z, Ah. como você sumiu ele? De onde que ele tá? Porque eu de fato sumi, Laura. Tipo, sumi por quê, cara? Porque eu não ia usar ele Já não agora nessa interessa linha. mais. Então, Tá. só para ficar mais visível o que está acontecendo, porque tá a primeira e a terceira, eu falei, vou omitir ele. Mas ele existe, né? Ele existe. Fechou? Sim. Beleza. Aí, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou ter que multiplicar essa linha toda por k quadrado mais 3. Quando você multiplicar isso aqui por k quadrado mais 3, eu vou fazer aqui do ladinho, tá bom? Como se fosse um rascunhão nosso. K quadrado mais 3, esse jovem todo, eu vou ter que multiplicar por K. E depois eu vou ter que somar com 1 menos 3K. Vê aí o que vocês acham. Entenderam o que eu fiz? Peguei, ó, K quadrado Não. mais 3, multipliquei por K e tô somando com esse cara aqui. Tá. Então, essa parada vai ficar K ao cubo mais 3K mais 1 menos 3K. Que aí eu marotamente vou pegar esse mais 3, esse menos 3 vou mandar embora. Vai ficar K ao cubo mais 1. E vou colocar aqui, ó. Desculpa. Quando eu fizer essa soma, ele vai ficar assim, ó. K ao cubo mais 1 que multiplica x. Por quê? É o que sobrou. Desculpa, eu vou deixar essa linha como referência, né? Kx mais y. Aqui, ó. Perdão. Oi. Rapidão, que ainda tô perdida. Esse k ao cubo mais 1 é do kx ao quadrado com o k ali. Você entendeu o que eu tô falando? Sim, dessa distributiva. Ali? Exatamente. Tipo, tá. Eu vou fazer essa multiplicação desse k com esse cara, porque qual é o meu objetivo? É sumir esse y. Então eu vou multiplicar ele pelos coeficientes com o sinal trocado. Como é que era? Menos k quadrado menos 3, mais k quadrado mais 3. Quando eu multiplicar por esse cara,
que está aqui, ele vai ficar K ao cubo, que nem você falou, mais 3K. Ah, tá bom. Já me Fechou? localizei aqui então. Boa, Obrigada. boa. Isso. Aí esse cara aqui, eu vou multiplicar por y, ele vai ficar todo positivo. Quando eu somar com esse cara, puf, ele some. Aí esse trem vai ficar igual a zero. Aí eu queria que vocês observassem essa, então, linha, essa que eu vou botar na nuvenzinha, porque é dela que eu vou tirar a resposta. Fechou? É dela que vai vir minha resposta. Então, eu sei que o meu x, ele vai ter que ser igual a zero sobre k ao cubo mais 1. Aí você fala, ok, sem problemas. Porque eu sei que se esse denominador, k ao cubo mais 1, ele for diferente de zero, que tipo de sistema que eu vou ter? Se ele for diferente? SPD. SPD. Fantástico. Olha aí. Não precisou nem pensar. Assim que é massa. E aqui, se ele for igual a zero, pode acontecer duas Então, mas coisas aí. ou não. Porque em cima tá zero. Isso. Continua a sua linha de pensamento. Aí se a gente zerar embaixo, vai ficar. Sim, não é? Vai SPI. SPI. E só vai ser SPI. Ele, em nenhum momento da vida dele, ele vai poder ser SI. Fala comigo. Sim. Que é exatamente o que ele quer, né? Ele quer que seja possível e indeterminado. Para que isso aconteça, essa parada tem que ser igual a zero. Daí k ao cubo tem que ser igual a menos 1. Que número que é ao cubo dá menos 1? Menos 1. Então, para que ele seja SPI, esse k tem que ser menos 1. Aí ele fala, o que torna o sistema acima possível e indeterminado pertence ao intervalo. Que intervalo que está o menos 1? Deixa aqui, ó. B, menos 2 e 1. Exato. Feito? Sim. Vê aí. Então, mas olha só, esse jeito que eu fiz aqui, ele é bizonho, cara. Bizonho por quê? Tá errado, Murilão? Não, esse não tá errado. Mas é que, cara, esse excesso de formalidade, nesse caso aqui, eu acho que prejudicou um pouco. Prejudicou no sentido de que ó, as contas, a possibilidade de você errar continha e tal. Qual é o outro jeito, que é o jeito que a Larissa falou pra gente na aula passada? É a gente fazer o determinante da matriz dos coeficientes. Lembra que numa primeira aula lá atrás, eu falei assim, ó, se você fizer o desão, fez o desão, que é o determinante da matriz dos coeficientes, você fez esse desão e ele dá diferente de zero, significa que esse sistema ele é SPD, acabou. Agora, se ele dá zero, ele pode ser SPI ou SI. Então, qual é a minha sacada? Cara, a minha sacada vai vir aqui e achar esse desão. Vem aqui comigo, ó. Eu vou aqui nessa matriz ou nessa, enfim, desculpa, nesse sistema ou nessa, transformar numa matriz e, consequentemente, botar nesse determinante. Então, ele vai ser 1, 3 e K. Depois ele vai ser menos 3K e 1, menos 3K e 1. E, por fim, ele vai ser K1 e 0. K1 e 0. Eu vou copiar as duas primeiras colunas, 1, 3 e K, e aqui menos 3, K e 1. Bora fazer junto esse determinante aqui. Então ele vai ser 1 vezes K vezes 0, 0. Menos 3 vezes 1 vezes K, menos 3K. E aí K vezes 3 vezes 1, mais 3K. Eu não queria que vocês tomassem um susto, tipo quando você escuta aquelas profecias do Nostradamus, sabe? Você fala, nossa, eu não acredito que isso ia acontecer e ninguém falou nada. Mas, dá uma olhadinha, esse menos 3K e esse mais 3K, ele tá aqui, ó. Menos 3K e o mais 3K. Fechou? Esse era o momento de vocês falarem, caramba, mas ok, deixa para a próxima. Aí aqui vai ficar K vezes K vezes K, menos K ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, então vai ficar menos 1. E aqui vai ficar tudo isso aqui zero.
Fechou? Então, eu sei que esse dzão, ele vai ficar menos k ao cubo menos 1, desse jeitinho. E aí, juventude, a gente vai fazer análise. Olha, se esse dzão for igual a zero, ou seja, se menos k ao cubo menos 1 for igual a zero, ele pode ser SI ou SPI. Então, eu vou dizer pura e simplesmente assim, ó, k ao cubo é igual a menos 1, né? Fazendo as continhas, passando esse k para cá e tal. K vai ter que ser igual a menos 1. Ou seja, a gente resolve o mesmo exercício, mas muito mais agilizado. O que vocês acharam desse outro jeito? É mais fácil. Muito melhor de bom, né? Muito melhor de bom. Eu sempre fico me confundindo quando tem, tipo, a letra no, tipo, o K lá no meio do negócio, e eu não sei como faz a conta. Eu fico mó confusa. Quando tem o K no sistema, né? Tem uma parada que é bem interessante, que é assim, ó. Se ele é homogêneo, que nem esse, como ele é 000, ele só tem duas possibilidades. Ou ele vai ser SPD, onde a resposta é o 000, ou ele vai ser SPI. Ele não vai ser sistema impossível. Não tem como. Então, ao perceber que ele é homogêneo, você lasca um determinante da matriz dos coeficientes, mesmo tendo K, tendo A, tendo B, tendo o que for, e diz isso. Se ele for diferente de zero, ele vai ser SPD. Aí você vê o que acontece. Agora, se ele for igual a zero, ele é com certeza SPI. Beleza. Beleza? Qual mais vocês querem? Escolhe aí, escolhe aí. Tô com a lista aí. Esse 7 aqui. Bora fazer? Sim. Quer no mesmo rumo? Mano, vocês são demais. Olha aí, ó. Qualquer coisa que eu falo, vamos, bora. Olha aí. Só não pode sair de casa. Nossa. Mas, mano, tá foda. Essa semana tá difícil. Tormentado eu tô do juízo. Tadã! 7 da AMAN, tá ok. Vocês viram que esse tipo de exercício ele cai bastante em vestibular militar, né? Então, como eu tenho absoluta certeza, tô aqui olhando na cara de vocês e imagino que a resposta de vocês seja verdadeira. Como a gente quer fazer a Unicamp, não é mesmo? Então, talvez a gente não tenha que se preocupar muito. Todos querem Unicamp. Não vem com papinho Você de... tá quase parecendo Biase. Não, esse negocinho de papinho de eu quero fazer o USP, eu quero fazer o Nesp. Presta atenção, rapaz. Já faz Unicamp, vai fazer Unicamp e acabou. Pode deixar que tá escolhido. Isso mesmo. Quem cala consente. Bora fazer esse. 7. Porque é igual o Biase. Biaseira fica forçando vocês a fazer. Mas o Biase quer fazer o Fiscar, O Fiscar. né? É. Biaseira quer fazer o Fiscar. Esse Biase. Vocês vão fazer Unicamp. Já fazem Unicamp. Ora mais. Papo de USP. Vocês são jovens. Vocês não sabem o que fazem. Aí, ó. Viram aí qual é o enunciado? Conseguiram fazer esse? Vocês viram que tem 2 semanas para fazer esse, né? Não, a prova tem 2 semanas, desculpa. A prova tá no mesmo ritmo disso aqui, mas a gente vai resolver, Nossa, né? a prova eu achei muito mais fácil do que a lista. Foi mesmo? Uhum. Mas é para ser assim mesmo. É para ser mais fácil. A lista é para poder ir treinando para situações mais complexas, assim, tipo, vai que você extrai o movimento e quer fazer FUVEST. Aí tem que saber fazer isso aí. Como é que vai funcionar isto? Ele fala assim, ó, para que o sistema linear em que A e B são reais seja possível e indeterminado, ele quer que seja SPI. O valor de A mais B tem que ser igual a... Vou fazer do meu jeito, depois a gente faz por determinante também, etc, etc. Bem, para eu poder resolver esse exercício, padrão é sempre o mesmo.
vou até colocar aqui na frente. Qual é o padrão? Eu vou ter que escolher uma linha para deixar de referência, vou ter que escolher uma incógnita para sumir. Esse é o padrão. Então diga para mim, quem vocês querem deixar de referência? A primeira. Primeira? Uhum. Tá bom. X mais Y mais AZ igual a 1. E quem vocês querem sumir? X, o Y ou o Z? X. Então, para eu sumir o X, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, somar com a de baixo, e vou multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a mais de baixo ainda. Tá aí, ó. Desse jeito. Então, já que eu já estou com essa cor laranja, vamos fazer aqui, ó. X vezes menos 2, menos 2x. Com mais 2x, piau, piau. Y vezes menos 2 dá menos 2y. Com mais 5y, 3y. Tá aí, ó. AZ vezes menos 2 dá menos 2AZ. Com menos 3z, olha como é que eu vou escrever. Vou escrever mais, mas vou colocar menos 3, menos 2a, tudo isso multiplicado por z. E para fechar, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com mais b, b menos 2. Tá aí. Aí eu vou aqui na vermelha. Vou botar um vermelho mais intenso. Então vai ficar x vezes menos 1 dá menos x, com mais x vai embora. Y vezes menos 1 dá menos y, com mais 2y dá só um y, tá aqui. AZ vezes menos 1 dá menos AZ, com z, olha como é que vai ficar. Vai ficar 1 menos AZ. Tudo isso aqui vai ter que ser igual a 1 vezes menos 1 dá menos 1, com 2 dá 1. Tá aí. Coisa linda de Jesus. E agora, o que a gente faz? Tem que continuar escalonando, né? Tem que sumir mais alguém. E aí, volto a perguntar para vocês. Quem vocês querem sumir, agora só com essas duas, né? E quem quer ficar de referência? Some com Y. Sumo com o Y. E qual linha você quer deixar de referência? A segunda. A segunda. Então vai ficar assim, ó. Y, já vou até deixar ela aqui bonitinha. 1 menos AZ, tudo isso aqui igual a 1. E aí vamos. Para eu poder então sumir com esse Y, eu vou ter que multiplicar toda essa linha referência por menos 3 e somar com essa aqui de baixo. Ao fazer isso, vai ficar assim, ó. Y vezes menos 3, dá menos 3y, que com mais 3y sumiu. Aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Com esse menos 3 dá menos 6. Menos A vezes menos 3 dá mais 3A. Com menos 2A dá mais A. Espera aí que eu já faço essa conta ali em cima. Tudo isso Z. E aí aqui embaixo eu vou ficar 1 vezes menos 3 dá menos 3. Com B menos 2, B menos 5. Então, para quem não entendeu muito o que eu fiz ali, deixa eu te mostrar. Eu tinha assim, ó. Vou botar aqui, um asteriscozinho. O que eu tinha era isso aqui, ó. Eu tinha menos 3, que multiplica 1 menos o A. Estou pensando só nos coeficientes, tá? E isso eu ia somar com mais menos 3 menos 2A. Se você quiser pensar, tudo isso aqui está dentro do universo Z. É todo mundo com o coeficiente Z. Tudo bem. Vou fazer essa distributiva marota aqui. Vai ficar menos 3 mais 3A. E aí eu vou só tirar o parênteses, né? Menos 3 menos 2A. Tudo isso no universo Z. Aqui, ó. Tudo isso do universo Z. Aí juntei. Menos 3 com menos 3 dá logo menos 6. Mais 3A com menos 2A vai dar mais 1A.
tudo isso do universo Z, que é o que está aqui. Fechou? Entenderam? Aham. Boa. Vamos embora aqui. Como é que vai ficar o Z? O Z, ele vai ser B menos o 5 sobre menos 6 mais A. Eu vou fazer o seguinte, como a gente é muito proativo, eu vou fazer a discussão completa do sistema, tá bom? Não vou fazer só porque ele quer que seja SPI. Eu vou fazer a completinha. Então a completinha vai me dizer o seguinte, olha, para ele ser SPD, o que tem que acontecer? Pergunto para você. Ah, tem que ser 0 sobre 0. O denominador tem que ser 0 e o numerador 0. No SPD não, só o denominador Sim, diferente para a de resposta 0. SPI é isso mesmo. Agora, para o SPD exato. Então, menos 6 mais o A, que é o denominador, esse jovem tem que ser diferente de 0. A consequência é que o A tem que ser diferente de 6. Murilão, e o numerador? Cara, eu não tô nem aí pro numerador. Nem aí pro numerador. O denominador tem que ser diferente de 6. Aí o numerador, você coloca o seu coração quiser. Tá certo? B pode ser qualquer número. O A tem que ser diferente de 6. Agora, se eu quiser que ele seja SI, sistema impossível, o que tem que acontecer? E ao mesmo tempo? O denominador tem que ser o quê? Igual a 0. Igual a 0. E o numerador tem que ser o quê? Diferente de 0. Mano, vocês são demais. Diferente de 0. Fantástico. Então daqui eu sei que o meu A ele tem que ser 6. Nossa, esse igual tá ficando feio. Tem que ser igual a 6. E tem que ser ao mesmo tempo o B tem que ser diferente de 5. Isso faz com que ele seja SI. Agora, para ele ser SPI, que é o que a gente quer, o que tem que acontecer com o denominador? Ser igual a 0. Ser igual a 0. Tá aí, ó. E o numerador tem que ser o quê? Igual a 0. Igual a 0. Fantástico. Então A tem que ser 6 e o B tem que ser igual a 5. E aí tá aí toda a discussão do sistema. Vamos responder o que o problema quer. Ele quer saber qual é a soma de A mais B para que o sistema seja SPI. A soma de A mais B para o sistema ser SPI tem que ser igual a 11. E aí, jovens? Fácil, médio ou difícil? Médio. Médio. Feito? Sim. Ô, Murilão, você pode Diga. me ajudar a montar a 6? Agora. Da lista? Agora. 6 da lista. Esse aqui é massa também. Não, Vocês da prova ou vocês da lista? da lista. Essa aqui mesmo, né? É. Vamos aí. Novo. Só não é massa. Ah, o não foi porque não é massa. Na lista de sistema tem um, eu não lembro agora se é da FUVEST ou se é de um militar. Tá escrito desafio no enunciado. De onde que é, meu Deus do céu? Cara, mas esse é muito massa. Isso deu uma entortada na cabeça de uns moleques do terceiro ano ali, cara. Deu uma entortada. E o bacana, sabe qual que é? Tipo, se o cara é muito, muito, muito inteligente, assim, muito inteligente, e ele quer colocar muita matemática nesse exercício, nesse desafio, ele se embanana, ele não consegue. Agora, se tipo, o que foi legal que aconteceu? Se você é aluno cotil, você fala assim, mano, deixa eu ver como é que funciona esse negócio. Por que eu digo aluno cotil? Porque o aluno cotil é inteligentíssimo, mas aí quando ele se depara com a realidade que tem uns caras estranhos, que sabem muito, ele fala, eu não sei nada. Aí, tipo, aí ele vai fazer, aí resolve. É bem bacana. Bem, ele fala assim, ó, Bia é 6 anos mais velha do que Carla. Há 2 anos, a idade de Bia era o triplo da idade de Ana. E daqui a 1 ano, será igual à soma das idades de Ana e Carla. Podemos afirmar que... Então, eu vou fazer o seguinte, tem 3 personagens aí. Eu vou chamar de A idade da Ana.
Então, idade da Ana. Ah, vocês entenderam a lógica, tá certo? E aí, o B, o da Bia e seu da Carla. Tá aí. Bia e seu da Carla. Bom? Desse jeitinho. Vamos começar a escrever, então, as equações. Bia é 6 anos mais velha do que Carla. Então, essa primeira informação, eu vou dizer o seguinte. O B, ele é 6 anos mais do que a Carla. Tem que ser a Carla mais 6. Essa é a primeira informação. Aí, esse aqui fica legal. Essa é uma das difíceis. É aí que eu buguei. Há 2 anos, a idade de Bia era o triplo da idade de Ana. Então, se a gente tirar 2 anos da idade da Bia, porque é há 2 anos, né? Há 2 anos no passado. A idade de Bia era 3 vezes a idade da Ana. Aí, ó. Só que de todo mundo eu tiro 2, né? Porque isso aqui é a idade das 3 hoje. A idade das 3 hoje. Então, há 2 anos atrás, eu tenho que tirar 2 anos da Bia. A idade dela era o triplo da idade da Ana. Então, tiro 2 anos. E daqui a 1 ano, ou seja, quando passar 1 ano, a Bia mais 1 ano, ela vai ser igual à soma das idades da Ana e da Carla. Então, é a Ana mais 1 ano, mais a Carla mais 1 ano. Vê aí. Eu vou reescrever isso num sistema, daí eu deixo para você depois De boa. fazer. Mas se você quiser que eu faça já. Não, tranquilo. Demorou. C mais 6. Aqui eu vou colocar B é igual... Olha, eu não queria fazer desse jeito, mas vou fazer. 3A menos 6 mais 2 menos 4. E aí eu vou deixar aqui que B é igual a A mais C mais 1. Aí o sistema está assim. Como será que vocês vão resolver esse trem? Pam, pam, pam. Bem, qual mais? Diga aí qual mais vocês querem. É 4. Ah, já. Opa, chegou uma mensagem. Sim, ele já fez o 3. Tá aí. Arquivo novo. Aí. Isso é massa, hein? Olha de quem que é. É o principal concorrente. Aí, ó. No sistema linear, nas variáveis x, y, z e a e m, que são constantes reais. O que a gente tem? É correto afirmar que... Putz, o que a gente vai fazer aqui, velho? Eu sou meio nóia, cara, e eu gosto de deixar tudo muito organizadinho. Então eu escrevi assim, ó, ax menos y, tudo isso aqui é igual a 1. Aí eu vou deixar assim, ó, y mais o z, tudo isso aqui é igual a 1. E aí eu vou colocar x mais o z, tudo isso aqui é igual a m. Pronto. Eu gosto de deixar organizadinho assim. E a pergunta que vos faço é, o que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Escalonar. Sempre escalonar. Mas, tipo assim, nenhuma das 3 tem os 3, entende? Ah, não tem problema. O princípio é o mesmo. Por exemplo, se tivesse... Qualquer coisa eu volto no exercício anterior. Mas, por exemplo, se isso aqui não fosse uma incógnita, né? Se fosse número aqui e número aqui,
eu jamais escalonaria. Eu ia fazer uma parada assim, ó, isolo o X. Y aqui, isolo o Z aqui e substitui embaixo, sabe? Uhum. Parada assim. Mas como tá assim, eu vou escalonar. E aí, independente, aí você vai voltar tipo assim, quem que você quer sumir? Tanto faz nesse caso, alguém vai voltar. Então, assim, eu quero sumir com o Z porque tá mais fácil. Ou quero sumir com o Y, que tá muito mais fácil. Ok, tanto faz. Nesse caso, tanto faz. Então, a gente vai fazer o seguinte, escolhe uma das linhas das 3 para ser a referência. A segunda. Segunda vai ser a referência, tá ok. E quem você vai querer sumir? O Z Pode ser. ou com o Y? O Y eu acho que estaria mais fácil. Demorou. Então, se eu quiser sumir com o Y, eu vou pura e simplesmente somar com a de cima. Então, vamos ver aqui embaixo como é que vai ficar esse trem. Hoje eu vou escrever a referência. Y mais Z é igual a 1. Não estou brincando com essa terceira. X mais Z é igual a M. E agora vamos. 0 mais AX. Y menos Y. Sumiu. Z mais 0 mais Z. E aqui eu vou fazer 1 mais 1, 2. Aí, mesmo tendo feito isso, voltou uma galera e tal, mas veja, a primeira e a terceira, elas têm os mesmos coeficientes, x e z. E aí eu vou fazer igual eu fiz naquela outra, eu vou deixar só os dois aqui, ó. Ax mais o z, tudo isso aqui é igual a 2. E vou colocar aqui, ó, x mais o z, tudo isso aqui é igual a m. Maravilha. E aí? Quem vocês querem sumir daqui? Com o Z. Com o Z? E quem quer deixar de referência? Primeira ou segunda? Segunda. Tá bom. Então eu vou fazer isso aqui, menos 1, e vou somar com a de cima. Aí. Então ele vai ficar assim, ó. Esse miudinho. Então a referência é então a segunda, x mais z igual a m. E olha como é que vai ficar aqui. Então, x vezes menos 1 dá menos x. Com ax, a menos 1, x. Z vezes menos 1 dá menos z. Com mais z, some. M vezes menos 1 dá menos m. Com mais 2, isso aqui vai ficar igual a 2 menos m. E aí, fizemos o escalonamento, já isolamos o que a gente tinha que isolar. Vem só para essa expressãozinha primeira que está aqui. E a gente vai dizer o seguinte, olha, o x sozinho, ele vai ter que ser 2 menos m sobre a menos 1. E aí, vamos fazer a discussão, porque somos proativos. A gente não está muito preocupado com aquelas alternativas, aquilo lá para a gente é besteira, a gente vai discutir o sistema. Então, vem, para ele ser SPD, o que tem que acontecer? O denominador tem que ser diferente de zero. Fantástico. Menos 1 diferente de 0, que faz com que o A seja diferente de 1. Tá aí. Só que, se eu quiser que ele seja SI, tem que acontecer duas coisas. O denominador tem que ser o quê? Igual a zero. E o denominador? E o numerador? Diferente. Aí, ó. Ou seja, o A tem que ser igual a 1 e o M tem que ser diferente de 2. Aí. E agora, para fechar, para ele ser SPI, significa então que o denominador tem que ser 0, que faz com que o A seja igual a 1, e o numerador, 2 menos M, ele tem que ser também igual a 0. O M tem que ser igual a 2. Opa! O M tem que ser igual a 2. Tá aí.
Bem, agora vamos para o que ele está falando. No caso em que A é igual a 1, o sistema tem solução se e somente se o M for igual a 2. Não. Se o A for igual a... Veja bem, o que tem que acontecer para que ele tenha solução? O A tem que ser diferente de menos, diferente de 1. Exato. Aqui ele tem uma solução. Uhum. Agora, se acontecer isso, quantas soluções a gente tem? Se acontecer Infinitas. o SPI, Quantas soluções a gente vai ter? infinitas soluções. Infinitas soluções. Como que você fala de novo? Eu fiquei meio confusa nessa parte. Então, agora. Lembra que eu falei desde o comecinho. O que a gente vai ter de solução? Ou o que pode acontecer no sistema? Se ele for SPD, a gente vai ter uma única solução. Uhum. Uma única solução. Tipo, uma única tripla XYZ que a parada dá certo. Tá. Se ele for SPI, você vai ter infinitas. Se ele for SI, não existe solução. Não existe. Então, ele fala assim, olha, se você está dizendo que o A é igual a 1, se o A ele é igual a 1, ou ele vai ser SI, ou ele vai ser SPI, se o A for igual a 1. Nossa, ficou feio as duas linhas. Ah, tá. Só que, se o A for igual a 1 e o M for qualquer número diferente de 2, não tem solução. Para que existam infinitas soluções, o M tem que valer quanto? 2. Então, o que ele está dizendo aqui no caso em que A for igual a 1, ou seja, se você já está dizendo o A é 1, o sistema tem solução se e somente se o M for igual a 2. Beleza, entendi já. Entendeu mesmo? Entendi. Peguei agora. Boa. Vamos ver o resto. O sistema tem solução quaisquer que sejam os valores de A e M. Não. Ou o A tem que ser diferente de 1, ou o A tem que ser igual a 1 e o M igual a 2. São as condições para que exista a solução. Uma ou infinitas. C. No caso em que M igual a 2, o sistema tem solução se e somente se o A for igual a 1. Não. Porque se o M for 2, esse trem mexe no numerador. Se o A for qualquer número diferente de 1, sempre vai ter solução. Entenderam? Primeiro vem o A, depois vem o M. Porque se ele está dizendo assim, ó, o M é igual a 2, beleza. O sistema tem solução se somente se o A for igual a 1. Não, mano. O A, se ele for diferente de 1, sempre vai ter solução. Não depende do M, depende do A. Por isso que a C é tão parecida com A, mas a C é falsa. Aí ele fala assim, ó, o sistema só tem solução se o A for igual a M, que é igual a 1. Não. Daí ele não tem solução. E por fim, o sistema não tem solução quaisquer que sejam os valores de A e M e não é certo. A certa é a A de amor. Feito? Murilão, Oi. eu fiz diferente. Eu comecei testando a alternativa A. Ah, E você aí, foi o que eu fiz? safadinha. E Eu aí já deu certo. escalonei, né? Aí eu somei o x menos y igual a 1 na segunda equação. Aí meio que caiu um negócio que x mais e igual a 2 e x mais e igual a m. Daí já achei a resposta Já do associou. exercício. Sim. Fantástico, fantástico. O Gustavo ele mandou uma mensagem para mim perguntando isso. Eu posso resolver de um jeito diferente? Cara, esse conteúdo em especial, se você já consegue visualizar ele, todos os caminhos que ele pode tomar, tem vezes que você nem usa o escalonamento, você faz desse jeito, você bate o olho e já vê o que acontece. Então fique tranquilo, tá certíssimo isso aí. Você substituiu as alternativas. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Se isso fosse um exercício dissertativo, não tivesse as alternativas, o que você faria? O que Larissa faria? E eu ia fazer a discussão certinho, Sim. bonitinho. Ótimo. As alternativas guiam. Use mesmo. Use mesmo. Muito bom.